E aí, pessoal, vamos para uma notícia hoje que é triste. E eu imagino que a maioria já saiba, mas Manaus está morrendo por falta de oxigênio. Então, as pessoas que estão internadas por Covid, elas ficam com falta de ar, certo? Em algum ponto, se for um caso grave, ela fica com falta de ar, ela não consegue respirar. Então, as pessoas precisam ser colocadas em respiração artificial, entubadas, colocadas oxigênio. E não tem. Acabou o oxigênio da cidade. Não tem oxigênio em Manaus. Acabou. Acabou. E só para entender melhor, a fornecedora de oxigênio para os hospitais de Manaus, a empresa White Martins, ela consegue produzir 28 mil metros cúbicos do gás todo dia. Então todo dia eles conseguem produzir 28 mil, certo? Os hospitais antes estavam utilizando 15 mil metros cúbicos. Então estava dentro, eles conseguiam fornecer. Só que com o aumento de casos, e agora com a nova cepa, né, do Covid, uma mais contagiosa, os hospitais estão usando 70 mil. São 70 mil metros cúbicos de oxigênio por dia. É mais da metade do que a empresa pode fornecer. Então eles não conseguem fornecer. E aí as pessoas estão morrendo nos leitos, eles estão morrendo nas camas de hospital sem ar. Estão morrendo asfixiados. E aí nesse cenário a gente tem, infelizmente, um presidente que vai na cidade no dia 12, então ele foi na terça-feira lá, e falou que Manaus não fazia tratamento precoce. E aí isso aumentou assustadoramente o número de mortes. Eu não sei o que dizer sobre isso. Eu não sei o que dizer. Tratamento precoce? Com o quê? Ele defende a cloroquina. É isso que ele está defendendo. Ele está defendendo que os cidadãos de Manaus estão morrendo por culpa deles. É isso que ele está falando. Ele está falando que a culpa é deles que não tomaram cloroquina. Eu não sei se o presidente sabe, mas o único tratamento precoce que existe contra a Covid, cientificamente comprovado, é usar máscara, que ele não faz, ele não segue e ele não recomenda, e higienizar as mãos. É isso. Além do distanciamento social, né? Que são coisas que ele é contra. Ele, os ministros dele, os deputados dele são contra. Não tem tratamento precoce para Covid. Tem prevenção de pegar a Covid ficando longe das pessoas. É basicamente isso. Não tem remédio para tratamento precoce. Não cientificamente. Mas na cabeça dele tem. E para piorar a situação, o ministro da Saúde concordou com isso, falou que eles não tomaram as precauções, não tomaram a cloroquina, né? Só que o procurador do Amazonas, o Igor da Silva Espindola, ele informou que o Ministério da Saúde foi avisado que ia faltar oxigênio e eles não fizeram nada. Eles foram avisados. Eles sabiam. Eles não fizeram nada. E aí na quinta-feira, ontem, dia 14, Bolsonaro vai e diz: agora tivemos a informação, eu vou confirmar se é verdadeira ainda, de que o PSOL teria entrado com uma ação na justiça para que os prefeitos não deem o tratamento precoce ao pessoal que procurar. Se for verdade, pelo amor de Deus, acho que está na hora de parar de politizar esse negócio aí. Vocês percebem que ele tá falando de cloroquina. Ele tá falando de cloroquina, que não funciona. Não tem estudo falando que cloroquina funciona. Ele tá falando de cloroquina. Ele quer que a galera tome cloroquina. Não funciona. E ele fala que tem que parar de politizar. Ele tá politizando. O próprio discurso dele tá politizando. Ele tá politizando. Estão morrendo pessoas em Manaus sem oxigênio por falta de diálogo dos nossos governantes, por falta de preparo dos nossos governantes e por brigas ideológicas dos nossos governantes. E só para finalizar, vou deixar duas informações aqui. O deputado Osmar Terra,
que é bolsonarista, é do time Bolsonaro. No dia 4 de janeiro ele foi no Twitter, e eu vou deixar as fontes, como sempre, tá na descrição, e esse Twitter também vai estar na descrição. Ele disse: embora o noticiário alarmista, Manaus tem queda importante de óbitos desde julho, mostrando uma imunidade de rebanho em formação, e se manteve assim até o último dia do ano. As escolas reabriram ainda em setembro e não houve alteração na curva de óbitos, como mostra o gráfico. E aí no tweet ele colocou um gráfico. No dia 4 de janeiro, ele basicamente está dizendo: Manaus não tem problema nenhum. E aí a gente vem 10 dias depois, Manaus está morrendo sem oxigênio. E só para ilustrar melhor, as mortes no Brasil inteiro estão perto das casas dos 207 mil, certo? 207 mil mortes. Isso, se a gente fosse comparar com algum município do Brasil, seria igual ao total de habitantes que tem em Angra dos Reis. Todas as mortes por Covid a gente consegue colocar em um município do Rio de Janeiro. Não é pouco. Não foram poucas pessoas que morreram. E aí a gente tem governantes que não estão ligando para isso. É triste.